Boa noite e sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Cinema na Rádio. Nossa sessão hoje, sessão número 2, filme 100 metros. Boa noite, pessoal que está aqui nos acompanhando. Que tenhamos uma ótima discussão. Vamos discutir esse negócio aí, vou deixar de novo a sinopse para você. Hoje você vai cuidar da sinopse e da crítica aí, porque eu sei que é o cara, você que é a estrela do negócio aqui, entendeu? Você que é o cara do cinema. Então, então vamos lá. Os 100 metros foi um colega do trabalho que indicou, um professor do curso de rede de computadores. Eu sei que a formação dele original é pedagogia, mas que é alguém também que gosta muito de cinema. E me tocou muito, Lucas. Eu terminei o filme bem emocionado e satisfeito com o tempo ali que eu tinha me dedicado ao filme. E a sinopse, falando bem rapidamente, baseada em fatos reais. Eu tenho gostado muito de filmes com base em histórias reais e de documentários, fazendo esse adendo aí, e que conta a história do Ramon Arroyo, que é alguém que ainda está vivo. Eu fiz uma pesquisa boa sobre o Ramon Arroyo. Ele é de 71, ele está com 50 anos hoje. Foi diagnosticado com esclerose múltipla aos 32. E ele, por conta própria, por decisão própria, não entrou em detalhes do filme, o que na verdade é pessoal e é retratado da vida dele e o que não é. Então ele não deixou muito claro exatamente o que é ficção e o que não é, mas sabemos que tanto ele quanto o ator que o interpreta no filme são pessoas que trabalham numa empresa, o Ramon da vida real e o Ramon do filme, e que ao receber o diagnóstico da esclerose com 32 anos, procura, a partir de uma inspiração do personagem de quadrinho do Homem de Ferro, uma junção ali do personagem do quadrinho, do Iron Man, do Homem de Ferro, com a prova Iron Man, onde você faz o triatlon, onde você corre e nada. E aí ele se sente motivado, a partir do momento que ele vê o anúncio do Iron Man, a participar, mesmo com todas as dificuldades que uma esclerose múltipla traz, a participar do Iron Man. Então essa é a sinopse. E aí a gente tem ali no filme muitos desdobramentos, né, Lucas? E aí a gente vai realmente focar no filme, não no Ramon da vida real, porque o filme ele tá repleto de assuntos bons aí e desdobramentos para a gente trazer na live de hoje. Eu também acho. Eu acho que o filme ele provoca muitas frentes, né? Desde a questão do próprio universo da arte ali, de ser um filme diferente, porque não é um filme com a mesma cara de um filme hollywoodiano, né? Mas tem muita discussão interessante, principalmente pra gente da psicologia, né? Tem muita coisa interessante para ser discutida. Mas, gente, vocês acabaram de acompanhar aí a sinopse by Bruno Curi. O cara não leu a sinopse, não. Ele contou a própria versão da sinopse dele. Mas é claro, aqui a gente tá fazendo as nossas licenças mesmo, porque esse que é o objetivo. Eu acho até, inclusive, mais legal desse jeito. Mas bacana demais. E, Bruno, o que você achou da crítica aí em relação a esse filme? Como é que foi aclamado aí? O que o pessoal comentou? Ter falado aí de não ter lido, Lucas, nas aulas, eu sei que você também gosta de lecionar e de dar palestra, e nas aulas eu procuro evitar mesmo a leitura. E aí eu achei que hoje eu podia tentar falar de forma mais espontânea. Eu li muito sobre o filme, e aí li as várias sinopses diferentes que eu encontrei. Falei, acho que dá para falar com as próprias palavras. E as críticas elogiaram bastante o filme. A gente sabe, né, Lucas, que nem sempre a crítica é condizente com aquilo que a gente acha ou percebe o filme. Depende muito também do momento, de como que você tá para ver o filme. A gente falou disso na última live, mas de maneira geral, as críticas que eu li foram várias, elogiaram muito o filme. E o que foi destacado pela crítica, Lucas, em todas elas isso foi comum, foi uma boa mesclagem do drama com o alívio cômico. Eu até comentei com a minha esposa que eu pretendo escrever um texto sobre o alívio cômico em breve. Eu acho que nos filmes de super-herói, muitas vezes ele é exagerado demais. Até na última trilogia do Star Wars, eu também acho que fica um pouco acima. E nesse filme eu acho que está muito bem equilibrado. O peso do drama de um cara com esclerose junto aos momentos de humor que faz a gente rir e muito. E pela sua reação aí, eu tô vendo que você concorda com isso, né? Então isso foi o elemento chave das críticas. A boa dosagem de um tema pesado
de um drama, de um filme que a gente chora, mas mesclado ali com dosagens e pitadas de um humor colocado muito bem adequado no filme. E acho que tô vendo aí que você concorda com isso, né? Você deve ter dado boas risadas também. Dei sim, eu concordo plenamente. Inclusive, essa foi a minha primeira observação de impressões gerais sobre o filme. Muito embora a crítica tenha falado, né? A gente está fazendo essa parte aqui da gente falar as nossas impressões, né? Inclusive, só contextualizar o pessoal, para quem está chegando aí, quem não participou ainda das nossas lives, né? A gente teve uma live de apresentação desse projeto aqui, e essa aqui é a segunda live de filme comentado. A gente teve a primeira live com o filme Coringa, a gente fez há 15 dias atrás. O episódio de podcast foi lançado na semana passada. E para quem tá chegando agora, deixa eu só fazer uma pausa aqui no meio, né, Bruno? O pessoal vai chegando no meio para contextualizar. Esse projeto, gente, é um projeto de cinema na rádio, um projeto da Rádio Self, tá? E a gente tem a intenção de fazer uma live aqui que ela não é salva, ela é transformada em episódio de podcast. Então a gente tem toda uma sequência que vocês vão acompanhar, que agora ela tá bem arranjadinha, onde vocês participam das sugestões de filme, depois vocês participam da votação dos finalistas. E aí a gente aparece para comentar esse filme. Aqui a gente pretende trazer, na verdade, impressões gerais, falar um pouquinho do filme, falar da crítica, falar sobre curiosidades e olhar um pouco para o filme com os nossos olhares de psicólogos, tá? Então o projeto é mais ou menos esse. Hoje a gente está aqui na sessão número 2, a gente teve a sessão 0, apresentação, a sessão 1, Coringa, e hoje a sessão 2, com o filme 100 metros. O Bruno é o nosso especialista aqui, eu estou só aqui para ajudar a live a acontecer, e a gente acabou de falar um pouquinho, o Bruno contou um pouco da sinopse do filme e falou também sobre a crítica. Colocou um ponto muito interessante que foi uma observação minha das minhas impressões pessoais. Então já vou abrir aqui, Bruno, falando um pouco das minhas impressões e de algumas coisas que eu anotei, passando aí por aqueles pontos que a gente gosta de comentar, e depois quero te ouvir também. Eu achei também muito dosada essa parte aí do alívio, né, do humor que gera o alívio, com o peso do filme. É claro que você vê ali que há uma intencionalidade de dar uma pitadinha mais forte, mas é porque o tema realmente é muito duro, né? Então, eu acho que essa função é muito bem cumprida com o papel do Manolo, né? Que é um cara ali, um velho rabugento, e que vem para deixar toda hora a hora que você tá meio desconcertado com aquela dor que você empatiza com o personagem, ele vem para quebrar aquilo, né? E, inclusive, para te dizer já a minha opinião, não sei se a sua é a mesma, eu achei, inclusive, ele o melhor ator. Eu acho que a atuação dele, para mim, foi a melhor, foi a mais brilhante. E gostei também da Inma, né? Inma, como é que chama a mulher? Ima, né? Ima que fala mesmo. Eu acho que os dois foram mais sensacionais, assim, mas o Manolo eu achei que caiu bem para ele o papel, e acho ali que há uma pitada forte, né, de ser mais um personagem mais forçado para ser cômico, mas é equilibrado pelo tom que eles deram, a forma como foi construído. Então, essa é uma primeira observação que eu tenho, de ser um drama leve e gostoso de ver, assim como você mesmo comentou que a crítica colocou, né? Essa também foi a impressão que eu tive. Filme como esse, bem feito como foi, e com as boas interpretações, eu concordo com você que a do Manolo se destaca em relação aos outros personagens, dificilmente geraria uma repercussão negativa, né, Lucas? Porque tudo que envolve superação, principalmente a si mesmo, do próprio corpo, até onde que o seu corpo pode ir, ganha e conquista as pessoas. Então, como o filme ele foi bem feito, eu acho que realmente seria difícil uma crítica divergente das que eu li. Então, realmente, todas que eu li elogiaram muito o filme, e muito ligado à questão de como se superar a partir de um diagnóstico desse, sem que ele seja fatalista ou que nos acorrente ou que nos limite. E é impressionante porque o Ramon lá da vida real, o cara depois participou de várias maratonas e nem foi apenas, entre aspas, aí, o Iron Man. Ele participou de várias maratonas, depois ele teve algumas recaídas. O Ramon da vida real agora ele anda meio parado, mas ainda assim tem corrido de 6 a 10 quilômetros. E uma coisa que eu achei importante que eu li dele foi que ele falou que todos nós temos esclerose múltipla, porque todos nós, querendo ou não, vamos perder as nossas funções e habilidades com o passar do tempo. Então, eu achei isso bacana, assim, a associação que ele fez. Me tocou muito foi a parceria dele com a mulher, e isso me chamou bastante atenção, de um amor ali que permanece no casamento. A gente escuta muito, né, Lucas, uma associação muito negativa do casamento,
eu, pelo menos, escutei demais no consultório, até fiquei curioso de te escutar sobre isso, do que chega para você, mas na minha experiência clínica, sempre foi trazido uma experiência a dois amorosa muito pesada, muito sofrida, de muitos questionamentos, de muitas dúvidas, de traição e tal, e o filme mostra, e isso tem feito muito sentido para mim, de um amor que pode ser construído e renovado a cada dia e duradouro. Então a parceria dele ali com ela eu achei fantástica. Tem uma frase ali também, você que gosta aí das frases, né, Lucas? Quando ele fala para ela desde o diagnóstico, desde o meu diagnóstico, ele fala, aí ela fala, não, desde o nosso diagnóstico. Quando a gente... Notei também, cara. Eu sabia que você tinha notado, sabia. Essa eu tinha certeza que você tinha notado. Aquilo ali é genial, Lucas. Genial. Inclusive, porque essa parte eu ia até também te propor da gente discutir um ponto até da psicologia mesmo, né? Que é a participação da família em um diagnóstico ou em uma notícia dura, né? Ou uma enfermidade. Como que, de fato, a enfermidade ela não é só de uma pessoa, né? Porque a gente vive ali em sistemas mesmo. Agora, eu achei muito curioso essa observação sobre a superação e o amor conjugal. Eu tô até tirando meu celular do apoio porque eu quero te mostrar aqui um negócio que eu não sei se você sabe, porque o nosso contato sempre foi mais esporádico, embora a identificação seja muito grande. Olha o título desse livro aqui preto, olha. Relacionamento amoroso conjugal duradouro na contemporaneidade. Uma análise fenomenológica de vivências. Nossa, minha dissertação de mestrado, cara. Sensacional, Lucas. Sensacional. Eu fiz um estudo. Eu tô falando isso assim, é só um comentário, né? Porque é muito curioso. Como é que eu vou dizer? Foi um acaso a gente ter chegado no assunto dessa forma, né? Mas eu fiz um estudo sobre o caráter do duradouro nos relacionamentos amorosos conjugais, tentando entender como é que as pessoas vivenciam isso a partir do ponto de vista vivido. Então eu entrevistei casais com relacionamento duradouro. Eu achei muito interessante você tocar nesse ponto. E agora eu acho que talvez venha um contraponto, porque apareceu, olha só que coisa interessante, apareceu na vivência de todos esses casais que eu entrevistei, porque assim, na hora que a gente fala em duradouro, a gente pensa assim, o que é duradouro, né? É difícil, porque o critério ele é muito arbitrário. Se eu te falar o que é duradouro para você, provavelmente vai ser duradouro para mim. Então, existe algo que tem que ser compartilhado entre nós, do ponto de vista vivido, para a gente entender quando a gente conversa, e você entender que eu estou falando de duradouro, e eu entender o que você está falando de duradouro. Então, é uma pesquisa complexa desse caráter, né, que é um caráter compartilhado, mas que racionalmente a gente não consegue definir, né? E olha só que coisa interessante, um dos pontos encontrados, cara, foi a vivência do desromantizado. E o que significa isso? Significa justamente a desconstrução de idealismos, né? Então, de fato, na entrevista, que foi uma entrevista extremamente aberta, para a gente não induzir, né, a pessoa a apontar alguma coisa que fosse mais racional, mas que aparecesse o vivido, né? São aquelas coisas que às vezes a gente não consegue definir muito bem. Foi a superação mesmo, apareceu. E aí sempre tem uma história de obstáculo. Olha que coisa interessante em relacionamento. Sempre tem uma história de obstáculo nos duradouros. Achei interessante você falar isso agora, porque eu nem tinha associado com isso. Mas me veio aqui, cara. Olha que curioso. Não, e como já diz meu amigo, se veio, é importante. E para essa live, né, Lucas, a gente não conversou praticamente nada essa semana, esses últimos dias, e sobre o filme muito menos. Então eu tô achando bacana, porque eu me percebo sintonizado ao que você traz, e principalmente porque a gente não dividiu nada sobre o filme, né? Eu até estava curioso de saber o que você tinha achado. E aí, ao falar do tema, eu me deparo com a sua dissertação em forma de livro aí do seu lado, completamente despretensioso, e que bom que está aí perto e deu para você mostrar para gente. E eu fico pensando até numa definição mais simples, sabe, Lucas? É bacana quando você fala que quando menciona duradouro, está partindo do pressuposto que a outra pessoa também está sintonizada ao interlocutor quanto a isso, mas eu acho que é um amor que sobrevive pós-casamento, que sobrevive aos dias, que sobrevive à rotina, que sobrevive ao dia a dia. Eu vejo como algo, claro que na prática pode se tornar mais complexo, mas duradouro para mim após passar a morar com a pessoa, após casar, após o dia a dia, após a rotina, ainda assim permanecer um sentimento de respeito, de cuidado e de companheirismo pelo outro, né? Eu vejo dessa forma. E acho que ali no casal... tem uma coisa curiosa também, Lucas, que você deve ter notado. Quando a Ariadna aparece lá para o tratamento, eles colocam uma atriz bonita, eu não acho que foi à toa, uma atriz que se destaca com aquele olhão dela, não sei bem se é azul ou verde. Quase cinza, né? Quase cinza, de tão claro. E aí eu me peguei pensando, ai meu Deus, será que
será que eles vão encaixar uma traição aí, ou por uma identificação pela doença do Ramon, de repente ter alguma coisa ali com a Ariadna? Legal demais. E eu gostei de que o filme não abriu espaço para isso, porque eu acho que não era o foco, não era o momento, não era o tema do filme, e ela acaba ficando cega, mas num determinado momento eu me peguei pensando se o Ramon chegaria a ter alguma coisa com ela. E para mim, Lucas, sairia do propósito, sabe? Eu acho que Concordo. não era o foco do filme, né? Então, eu gostei do filme ter mantido a ideia dele com a Amy enquanto um casal que tá ali junto, cuidando um do outro, sabe? Isso para mim foi muito importante. É muito legal você estar colocando. E eu achei muito interessante na hora que eles se encontram no corredor, que é a primeira vez que ela fala com ele assim: posso ir treinar com você? Pouco antes disso, eu acho que nessa hora, não sei, ele fala que sim, e ele toca no ombro dela à distância. Tá me vindo aqui à memória agora a forma como eles interagiram. E nessa hora eu senti um olhar quase que paternal dele para ela. Parece que eles dividem ali uma mesma idade, né, assim. Mas eu senti um olhar quase que paternal, assim, dele para ela, sabe? Eu achei interessante. Porque ela mesma descreve ali naquele momento que todos ali dentro estavam admirando ele. Então é como se ele fosse uma referência, né? Eu senti mais esse olhar paternal mesmo. Lembrei de um amigo psicólogo que ele faz um trabalho muito intenso com diabéticos, com grupos de diabéticos no final de semana, até com a Maria Luísa, que também é uma amiga nossa psicóloga, né, em comum. E eu lembro dele contar que numa pesquisa que foi feita, o diabético não falava da diabetes. Quem falava do diabetes eram os familiares. A pessoa que Aí, tinha cara, olha. diabetes falava dos amores não vividos, dos afetos, do trabalho, da faculdade, mas não falava da diabetes. Quem falava da diabetes era a família. Então, te escutando, eu me lembrei disso, achei que era importante dividir aqui agora. Não, show. Só um parêntese aqui, né? Acho que você não pensou sozinho, não. O Sandro comentou aí que ele também pensou que haveria o viés de infidelidade, né? E antes disso, a Dri Patarroio, não sei como é que fala o seu nome, ela falou do duradouro aí que a gente estava comentando, né? Da ideia de ser para sempre. E aí, às vezes, quando vem a ideia do para sempre, eu olhei aqui agora e bati como uma ideia de romantização, né? E na verdade, isso foi apresentado no companheirismo dos dois, mas não como uma forma romântica, porque os conflitos aparecem ali, né? A distância, na hora que ele não tá bem, ele se fecha no quarto. Muita cena de porta fechada, né? Muita cena, várias vezes. E isso é uma representação muito legal, assim, também de uma distância. E ela respeita essa distância na hora que ele se recolhe, né? Ela respeita isso. Mas aqui, cara, uma outra coisa que eu queria comentar e que me chamou muita atenção, que foi muito curiosa, que mexeu comigo, você falou do que mexeu com você, né? Mas uma coisa que mexeu comigo, que é óbvio que fala de mim, do meu momento de vida, é que muito provavelmente eu tô ali mais ou menos na faixa etária dele também, né? Ele falou que tinha 35, não é isso? Na hora que eles estão sentados lá, o cara fala, você tem quantos? 60? Aí ele fala, não, 35. Ele fala, daqui a pouco vai parecer que você tem 90. O cara que tá sentado na cadeira do lado, né? E eu tenho 36. E aí eu vi ele lá, saindo de uma reunião, e tipo assim, o que eu me identifiquei nessa hora que mexeu comigo também? Ele tava no auge da produtividade da carreira dele. E ele simplesmente recebeu um diagnóstico ali que poderia mudar o rumo de absolutamente tudo que ele faria, como de fato mudou. Então isso me tocou muito. E uma das cenas que eu vou te falar, cara, que é mais forte, que foi mais forte para mim, teve várias, eu tenho aqui algumas anotadas para comentar. Mas falando nisso, que foi uma coisa que mexeu muito comigo, né? Uma das cenas muito fortes para mim foi a hora que você vê o celular dele e ele apagando o calendário inteiro de compromissos. Cara, puta merda, desculpa aí a palavra, mas nessa hora eu falei, nossa senhora, que isso, cara, apagando tudo ali. Aquela cena ali foi incrível para mim, assim, foi um negócio, tipo, de respirar fundo, sabe? Eu revi no final de semana e aí revendo com a minha esposa, na primeira vez eu vi sozinho, e ela que observou. Eu não tinha notado, Lucas, e é uma cena mesmo de poucos segundos e de grande impacto. Ele com a agenda do celular apagando tudo, quer dizer, agora não tem mais, né, pensar a médio e longo prazo ou pensar em compromisso nenhum. Agora eu tenho que cuidar da doença para eu sobreviver. É bem forte mesmo. E curioso também que nessa segunda vez que eu vi ao filme, que foi no final de semana, teve um momento bacana que eu acho que é importante aqui, que é legal de dividir com você e com quem nos escuta, foi que eu tô com uma cachorrinha aqui desde o final do ano, ela tem 3 meses. Eu vi o nome dela. Hermione. Grande referência aí ao Harry Potter. E uma coisa que você vai delirar, Lucas, e imagino que quem está escutando aqui também vai gostar muito. Ela, desde quando chegou aqui, praticamente que ela tenta subir no sofá. Então, assim,
incontáveis vezes ela pula e cai para trás e não consegue subir. Ela sempre cai para trás, mas não tem como, Lucas, te dizer quantas vezes ela tentou subir no sofá. E aí, quando o filme terminou, eu e minha esposa chorando, eu chorei novamente, eu tinha chorado na primeira vez. Quando terminou e começou a subir o letreiro, ela conseguiu subir no sofá. Não sei se por motivada, talvez na percepção dela de que a gente poderia estar ali tocado por alguma coisa, ela conseguiu subir. Triste. E me fez pensar nisso, né? Que mesmo para o animal, a insistência e a tentativa faz com que o objetivo final seja alcançado. Então o filme terminou e ela conseguiu subir no sofá exatamente na mesma hora, Lucas. E é isso, não tem como te dizer há quantas semanas, há quantos meses que ela está tentando subir no sofá. Uma coisa assim fantástica, de muita sincronia, assim, eu achei o máximo. Do objetivo ali final, né? Mas assim, com afeto no meio, né, cara? E agora é super legal, ela tá fazendo xixi no sofá, muito bacana, muito legal. Super legal. Mas falando em cena forte, cara, eu pensei em algumas, né? Essa, por exemplo, do calendário, pra mim, realmente me tocou muito na hora. Porque você sempre, quando você tá vendo, você reflete e você alcança dentro de você alguma coisa que te conecta ao personagem, né? É realmente um fenômeno de empatia que acontece ali. Inclusive, existem vários estudos de empatia com filmes. Depois eu até te mando lá, eu pesquisei em alguns num texto que eu publiquei sobre empatia. Eu achei muito interessante, inclusive, achar texto falando de empatia através de cinema, né? Através de filmes. Texto científico, tá? Publicado em revista. Mas aquela hora, aquilo conectou, porque ali eu tava, de alguma forma, me sincronizando com o personagem, né? E aquilo ali veio forte. Uma outra cena que foi muito forte pra mim foi a cena da primeira injeção, que a Ima dá na barriga dele, né? É uma injeção subcutânea ali, que é a hora que ela entra no quarto e ele cede. Ele cede, de fato, ao diagnóstico, né? Ele assume e ele fala, eu tô com medo, né? E se eu não te ver mais? Se eu não conseguir ver a cara do meu filho? E aí, assim, parece que já é suficiente, porque a cena já está extremamente emocionante, e aí ela toca a mão dele, que é a hora que você quer o alívio. Mas aí ele fala, eu não te sinto. E aí a cena, tipo, fica mais dramática ainda, né? Uma cena muito tocante também. E aí ele deita no colo dela, em posição fetal. Aquela cena também eu achei muito bem trabalhada, até porque, assim, pelo menos na minha opinião, né? A cena dele, do Ramon, né? Pra mim, foi a melhor cena, foi essa cena, que foi um negócio muito espontâneo, assim, muito bem feito, muito original ali mesmo, ele compartilhando aquela dor ali de se deparar com a limitação, né, e com a iminência de uma limitação total, de não conseguir ver filho, de morrer e etc e tal. Grande cena, Lucas, e aí você falou dele na posição fetal, e tem uma outra cena dele sozinho, deitado na cama, em posição fetal, e a câmera vai girando. E aí, sem querer ir além demais, porque às vezes eu fico com medo da gente psicologizar tudo demais, mas me parece uma lembrança ali mesmo do que é quando a gente está sendo gerido e a proteção que se tem, porque depois que você nasce, automaticamente acaba-se tudo, né? Então, a posição fetal é muito representativa para nós psicólogos, que indica amparo, que indica proteção. Então, tanto a cena da injeção que você acabou de falar, quanto a outra dele lá sozinho, deitado na cama, e o momento que ele fica mais fechado, que você também lembrou, que a Ima vai pregando na porta a aproximação da prova do Iron Man, que ele fica também mais isolado. E quando também aparece, eu lembrei aqui de uma cena que eu não esperava que eles iam fazer tão bem feito a mesclagem da chegada dele com o Ramon real, né, Lucas? Ali realmente, acho que é impossível de não ficar emocionado. Ali é impressionante mesmo. Que o sogro dele de verdade, tudo ali é fantástico, é muito bem feito, é muito bem dirigido, muito bem editado. E quando realmente o Ramon verdadeiro aparece mesclado com o ator, eu achei excepcional. Muito bom. Mas é excepcional mesmo. E também uma outra cena que me chamou muito, cara, assim, a gente comentando as cenas agora, né? Foi uma cena... Eu também sou muito conectado à música, né? Já falei com você que sou meio audiófilo. Eu tenho muita paixão pelo som e sou muito conectado a sons. E uma cena que também foi das mais emocionantes para mim foi a cena em que ele aparece
ali no momento da segunda recuperação dele, depois que ele tá perto do primeiro Iron Man, né? E aí ele não consegue porque ele tem um brote lá, como é que fala? Uma recaída, eles chamam de brote lá no filme, né? Uma crise. E aí ele começa a se recuperar tudo de novo, ele começa do zero de novo. E aí tem uma cena que ele tá entrando numa espécie, desculpe aí se tiver alguém da área da saúde, da reabilitação, eu não sei como é que chama aquilo, mas é uma espécie de uma piscina mesmo, né? Que ele entra ali dentro para fazer alguns exercícios. E aí começa a tocar uma música, eu até pesquisei sobre essa música. A música se chama Rise, é de um autor, é de um artista que eu não conheço, que eu acho que até anotei o nome aqui, cara, esqueci onde é que tá esse nome dessa cena, do autor da música, né, do artista. É um artista que eu não conheço, mas a música se chama Rise, e ela é uma música de rock muito intenso, gritada. E, cara, eu me conectei demais nessa cena por causa da música, porque é uma música muito forte. E, assim, parece mesmo um grito de desespero, né? De socorro, sei lá, assim, de desejo mesmo de superar aquilo. E o nome da música é Rise. Eu acho que ela foi feita para o próprio filme. Eu dei uma pesquisada aqui, parece que foi feita para o próprio filme. Não vou oferecer essa informação com toda certeza, porque eu tive uma curiosidade de fazer uma pesquisa em momentos finais. Mas a palavra rise, vem do inglês, né? Talvez se eu fosse arriscar uma tradução aqui, seria ascender, né? Mas você também pode usá-la como levantar. E aí eu pesquisei aqui como é que a internet estava traduzindo. No site de tradução de música, eles traduziram como levantar. E no início da música, só para ler um trecho, né? A música fala o seguinte: levante-se, você consegue fazer mais do que você imagina e ir longe. Aí tem um trecho que diz, esse trecho aqui é bem legal, todos os seus medos serão suas asas, e toda a sua dor será seu escudo. Então levante-se, levante-se. Por favor, não desista. E é a música na hora que ele grita, né? É um rock muito gritado. Então eu achei essa cena também muito forte, porque eu me conectei muito com a música ali e achei muito adequado para um momento assim de que tinha uma suavidade dele entrando na água, né, cara? Que a água é um negócio muito fluido, muito suave, e de fundo aquele rock violento, sabe? É isso aí, ó. A Najara tá colocando aí, ó. Eu não sei nem como é que pronuncia, deve ser um francês, né? Paul Valvé. Eu também sou muito ligado em música, Lucas, muito ligado, mas uma semelhança nossa aí. A música, para mim, é constante em termos de presença na minha vida. Eu lembro de músicas que estavam tocando, momentos marcantes da minha vida. A música que eu entrei na colação de grau há mais de 15 anos atrás. Esse tipo de coisa, assim, para mim, presta atenção nas músicas que estão tocando, quando eu tô me sentindo bem, quando eu tô feliz, quando eu tô com as pessoas que eu gosto. Eu sempre tô muito atento ao que tá tocando. E a trilha do filme é fantástica. E quando você fala da música Rise, eu me lembro do filme Na Natureza Selvagem, que tem a trilha feita pelo Ed Vedder, que ele compôs própria para o filme, com o mesmo nome. Show de bola. Ele é um grande compositor também, né? Um dos caras com mais músicas produzidas até hoje, né? Grateful, no need for you to explain, no need for this. Vamos falar um pouquinho também aqui de psicologia, né? Assim, de algumas cenas. A gente já tá falando, mas assim, eu pensei em algumas coisas aqui que foram bem interessantes. Eu acho que tem algumas coisas que eu queria dividir ainda também, até sobre algumas críticas que eu acho que é legal a gente tentar achar, né, no filme. Cara, eu pensei muito, né, sobre a condição de limitação mesmo e de morte, né? Porque a limitação máxima seria a morte, né? Você chegar a um ponto onde tudo para. Porque, segundo o que a gente vai vendo no filme, ele vai trazendo a gente para essa condição de que vai parando uma coisa, vai parando outra coisa, vai parando outra coisa. Às vezes volta um pouquinho, mas aí você vai direcionando a isso. Então, uma ideia da gente estar se dirigindo a algum lugar de limitações. E isso é muito interessante, porque tem algumas cenas que eu acho que é muito legal. E uma delas é quando eles estão sentados na cadeira, que é a hora que eles realmente conseguem se conectar ali, o Manolo com o Ramon, né? E aí eles estão batendo um papo e o Manolo é um guruzão ali engraçado, né? E aí ele vai falar assim que é a frase que você comentou que o Ramon da vida real fala, né? Que todos temos uma doença incurável, que é a vida. E isso é muito interessante, né? Muito. A ideia de que a gente está, de fato, né? E assim, comparando com essa doença da esclerose múltipla, que significa o quê? Nós estamos aqui nos dirigindo a um certo lugar, né? E é incurável, porque não tem remédio de que a gente está indo para esse lugar e que em cada momento estaremos mais limitados. E ele fala isso e depois ele diz o seguinte, aí tem só um diálogo, eu estou recapitulando algumas falas para trazer essa questão mesmo, que eu acho que é uma questão que, mais do que a doença que está ali, é um diálogo sobre a morte. E eu estou colocando a morte aqui em que ponto, na minha opinião, né? A morte como expressão máxima da limitação.
que seria a nadificação, né? Seria quando já não acontece mais nada e já é o fim absoluto ali em si, né? Nessa possibilidade da gente ver a morte ali como um evento materialista e não como uma expressão idealista, né? Que a gente tem duas concepções aí possíveis da morte. Mas eu fiquei pensando nessa cena, e aí continuando esse diálogo, tem uma hora que ele fala, eu acho que o Ramon fala alguma coisa assim, que eu não posso planejar, não tô conseguindo mais planejar a vida. E aí o Manolo fala assim, mas quem pode planejar? E aí você vai vendo a semelhança, assim, de que o cara, ele tá explicando coisas que ele tá vivenciando, mas que no final das contas a gente vive a mesma coisa, né? Realmente, nesse ponto seria uma comparação absoluta. E aí o Manolo, ele lembra da esposa, e aí ele diz assim, se eu soubesse que ter a sua enfermidade me faria sumir alguns sentimentos, eu trocaria fácil. Essa, né? Também é outra frase de muito impacto, né, Luiz? Trocaria com você na hora, ele fala. Trocaria com você na hora. Então, assim, como é que não tem escapatória mesmo? E essa discussão também coloca a gente num ponto muito interessante, a gente como psicólogo, né, sobre o desejo, às vezes, de evitar alguns sentimentos e não encarar tanto as limitações quanto a fatalidade da vida. E uma discussão muito interessante, cara, que eu acho que é muito bacana, é que eu ouvi uma vez, em experiência própria, isso fica para outro dia, mas que a frase é o seguinte, né? O medo de morrer é o medo de viver. Porque depois que morre, aí já morreu, né? Mas o problema é viver com a possibilidade de. É isso que gera o sofrimento, né? Sobre o filme, o que eu carreguei, fora as cenas impactantes e tudo mais, foi muito essa reflexão da limitação e o quanto a gente está encaminhando para isso. E como a morte não tinha como não aparecer. Não tinha não, Lucas. Esse tema interessa bastante aos psicólogos, interessa bastante pra gente. Nós dois, a gente se interessa muito por esses temas, considerados temas existenciais, até porque o existencialismo faz muito parte da nossa gama de estudo e seria mesmo difícil a gente não trazer o tema da morte aqui pro nosso bate-papo. E faz a gente refletir muito, e isso que você fala me chama a atenção do porquê que a morte se torna tão complicada de ser falada e desconfortável, porque a gente não aprende a falar sobre a naturalidade da morte como parte da vida desde pequeno, assim como também eu vejo em relação ao sexo. São dois temas que eu penso muito parecidos na seguinte forma, de que são temas que deveriam ser tratados com mais naturalidade e que ficam fora das casas, das famílias, das relações, e que depois se torna difícil, constrangedor e desconfortável, tanto temas envolvendo sexo quanto temas envolvendo morte. Eu vejo, pela minha experiência, pelos meus estudos, muito porque não são tratados com a naturalidade que deveriam ser. Isso faz com que a gente perca noites de sono, que a gente pense o que nós estamos fazendo aqui, afinal de contas. Eu até ia trazer isso para você também, sobre um outro tema existencial que o filme puxa, que é o sentido da vida. E aí eu fiquei pensando muito nisso, sabe, Lucas, que parece realmente impossível o sentido da vida estar desconectado da relação com o outro. Isso para mim ficou muito forte nessa segunda vez que eu revi aos 100 metros, de que o Manolo também, ele faz uma tentativa de suicídio. O problema todo ali do início do filme, do teto quebrado, é porque na verdade ele tinha tentado se matar, e o Ramon acaba achando a corda ali no meio do sofá, e duvido ali que depois da prova ter sido completada, do Iron Man, que o Manolo tentaria se matar de novo. Na minha percepção do filme, eu imagino que para o Manolo também foi encontrado um sentido para a vida dele de poder favorecer para alguém, no caso foi para o genro, as condições que ele precisava para poder enfrentar a doença. E o Manolo também encontra o Ramon encontra o sentido para a vida dele, muito na relação com a esposa, com os filhos. Primeiro tem o filho mais velho, depois chega um segundo filho, e com o próprio Manolo, com o próprio sogro. E aí eu pensei muito nisso, Lucas, nesse tema também do sentido da vida, como um tema que é indissociável da relação com outras pessoas. Eu sei que é polêmico, eu sei que gera muita coisa isso que eu estou dizendo, desdobramentos, mas eu acho que para mim isso fica muito evidente, que o sentido da vida, o sentido da nossa vida e do que a gente está fazendo aqui no mundo, ele parece que para cada pessoa, mesmo que varie de pessoa para pessoa, eu acredito que ele está
a resposta do sentido da vida de cada um de nós, ela está ligada na relação com outros seres humanos, com um ou mais, de preferência com mais, né? Eu acredito que não seja somente com um, mas com mais pessoas. Isso para mim ficou muito forte depois de ter revisto o filme pela segunda vez. E o tema da morte que você traz também tem grandes desdobramentos e se a morte é inevitável e chega para todo mundo, mesmo que há divergências do que vem depois, é o que é que a gente faz com esse tempo que nos foi dado. Então eu gosto muito, Lucas, de pensar nessas coisas, muito. Cara, esse ponto da nossa conversa é um ponto muito caro para mim. Eu adoro essa discussão, eu acho uma discussão extremamente importante. Eu acho legal, assim, a gente está falando aqui de cinema, a gente está tentando trazer para a psicologia de um jeito que seja legal também para todo mundo aí acompanhar e a gente trazer reflexões profundas sobre os filmes. Eu acho bacana essa ideia. E eu acho muito interessante isso que você fala sobre o sentido, e ele está conectado ao social, né? Às relações. Eu pensei muito no tema do sentido, e eu pensei muito no tema da morte. Eu estou muito conectado com os temas que você identificou. E aí eu tenho uma reflexão aqui, cara, que é o seguinte, que me veio durante o meu tempo, e agora eu elaborei ela melhor aqui enquanto você estava falando, que é assim. Tem um livro de psicologia, o pessoal que está aí, que é psicólogo ou que não é psicólogo, é um livro eu gosto muito desse livro, um livro importante, um livro mais técnico, né, bem denso, se chama A Negação da Morte, do Becker. E é um livro, cara, que ele tem uma sacada muito interessante, que ele, na verdade, ele não coloca a negação da morte. Olha só esse título, gente, olha, A Negação da Morte. Parece que quando você lê, você está lidando ou está associando que isso é uma condição de doença de alguém, né? Alguém tá se driblando, né? Tá se boicotando porque tá negando a morte. E aí, nesse livro, cara, ele vai trazer uma ideia de que a negação da morte não é um problema e um boicote, ela é uma condição. E ela é uma condição porque senão ninguém dá conta de ficar se deparando com a morte o dia inteiro. Então ele vai colocar lá no livro a nossa condição existencial de negar a morte, né? E ele vai explicar isso. Então aí nesse livro você consegue também fazer uma conexão com produção de sentido, porque afinal de contas, se eu tenho que viver, eu tô aqui, mas sei que eu vou morrer alguma hora, então eu tenho que produzir um sentido. A gente cai exatamente onde você falou, né? Então eu tenho que ver o que é possível fazer com o que eu tenho nas minhas mãos, já que o meu destino é esse, já que eu tô indo para esse lugar. E entender que essa negação da morte, ela parte para esses dois lugares. Um, como produzir sentido. O outro, como um recurso para eu dar conta. Então, quando você vê, quando o Ramon faz a escolha de correr, olha só que coisa interessante. Ele está tentando produzir um sentido, mas se a gente olhar para um outro lado, e eu não estou falando como um lado doentio e sujo, né, ruim, mas ele está se defendendo de lidar com a condição dele de degeneração, dizendo para si mesmo e criando uma afirmação de eu posso, mas não que isso seja ruim, né? A gente tem uma mania de falar, você está se defendendo emocionalmente, você está se defendendo psicologicamente, mas, cara, é uma condição de permanência em vida. Então, eu virar para mim com uma doença degenerativa e falar, eu consigo todo dia, fazendo exercício, correndo 1 metro a mais, isso é uma forma de estar negando a condição de morte também, mas como algo que é parte de nós também, né? Eu achei muito legal pensar nisso. Quando você fala da gente, como a gente tem esse perfil da crítica, né, Lucas, e de ser mais reflexivo, eu teria, acho que 2 críticas, uma mais levinha, se eu puder classificar assim, e uma... Bom, vamos lá, né? E uma talvez um pouco mais de maior extensão. O que eu achei curioso é o seguinte, que apesar do nome, 100 metros, tá ligado ao cara lá, o Ranzinza lá do hospital, de falar que em 1 ano ele não estaria conseguindo andar 100 metros. E depois a IMA até resgata ele lá da rua, porque ele falou que justamente estava tentando andar 100 metros. Mas, na verdade, o foco do filme é que ele se dispõe a concluir a prova do Ironman, que é infinitamente mais do que 100 metros. E aí uma crítica que eu estou chamando de leve é que eu não me lembro do filme descrever o que compõe o Ironman. Então, quando eu estava lendo as críticas, é que eu vi lá quanto tempo que é qual a distância que é de corrida, qual que é de natação e a de bicicleta. E o filme não entra muito nisso, porque é muita coisa que o Ramon faz. É muito mais do que 100 metros. Sim, sim. O que me chamou muita atenção foram cenas que não tiveram nada a ver. Tem uma hora que ele tá lá com o Manolo e aí eles vão numa academia. E aí eles entram na academia e tem um professor dançando com o pessoal. E a cena ela não dura, o cara começa a fumar e o professor fala, ô,
você que tá fumando aí, para de fumar, não pode fumar aqui não. Eles saem de dentro dessa sala, eles vão lá malhar nos aparelhos, aí o Manolo parece que tá meio dormindo, o cara vai olhar se ele tá acordado, põe lá o dedo no pescoço dele, ele acorda. Eu não vi sentido nenhum nessa cena. O Gustavo tá falando aí que a cena da academia é quando ele descobre o Iron Man. Mesmo assim, cara, eu acho que não tem propósito, porque o Manolo já tava... A cena não carregou nenhum valor pro filme, sabe? O Pinheiro Curi tá dizendo, acho que a ginástica significa que o corpo não tem nada a ver. É sim a cabeça. Pode ser que eles estavam ressaltando ali, tipo assim, a gente botando reparo pra gente colocar no corpo, né? E falar assim, cara, não era bem isso, né? Pode ser, mas ainda assim, cenas que eu achei que não fizeram muito parte, não encaixaram muito bem pra mim, tá? Mas eu achei que teve um pequeno peso meio desnecessário em algumas cenas. Por exemplo, na cena que ele recebe a notícia que ele tá diante da médica, ele fala, ah não, isso é uma bobagem, levanta das costas e sai da sala. Eu achei um pouco forçado a artificialidade que eles montaram a cena, porque eu acho que não funciona bem assim, cara. Acho que raramente, numa situação dessa, alguém vai ouvir e falar, ah não, não é assim, sai da sala e vai embora. Achei que foi um pouquinho, passou um pouquinho do ponto, foi um pouquinho exagerado. E a outra, quando ele conta pra chefe que ele tá com esclerose. Eu achei também uma crueldade um pouco exagerada, que na maioria das vezes não vai acontecer assim, mesmo se a empresa não quiser demitir o cara, mesmo se tiver um chefe que é uma pessoa extremamente cruel, ele não vai virar e falar, que pena, não vou te demitir. Se você consegue correr, então você consegue trabalhar. Tchau, vira as costas e vai embora. Eu achei cruelmente desnecessário ao ponto da artificialidade. Acreditar, Lucas, que a chefe, mas aí acho que é muita ingenuidade minha, que a chefe era dando apoio, mas aí discutindo agora fica muito óbvio que não. É tipo assim, se você consegue correr, você consegue trabalhar, como dando incentivo para que ele não saísse do trabalho, mas realmente o fato dela dar as costas e da cena não ter um desenvolvimento faz com que fique mesmo algo também fora de propósito. Então era outra cena que não precisava também, já que não foi desenvolvida. Mas tem também as curiosidades, né, Bruno? Você conseguiu identificar alguma pra gente aí? O que eu achei que não é bem uma curiosidade é que o Ramon Arroio Real, ele lançou um livro que se chama Desistir Não É Uma Opção. Então, pesquisei que ele ainda está vivo, com 50 anos, mas uma curiosidade ligada ao Ramon Arroio da vida real, que é dele ter esse livro, que depois a gente pode adquirir, comprar, mas que Desistir Não É Uma Opção, que foi lançado antes, aí eu imagino que seja uma jogada de marketing. O Ramon descobriu que tinha esclerose em 2004 e o livro foi lançado pouco antes do lançamento do filme. Então acho que foi uma jogada de marketing, mas não achei nada além disso, Lucas. Eu pesquisei bastante. Sim. Aliás, esse comentário que você fez aí dessa frase do Real, né, do Ramon Real, foi a frase utilizada pelo nosso querido Max aí da Rádio Selfie, que botou lá um trechinho do filme pra galera, né, a chamada. Foi muito legal. Duas coisas, Bruno, eu não sei se você reparou, mas aparecem 2 vezes referência ao Brasil no filme. Cara, isso é um negócio muito legal. Apareceu 2 vezes e do que eu entendi, né, quem me falou isso foi até a Thaís Mafra, é que a aceitação do cinema espanhol está muito forte no Brasil, então eles estão usando conectivos para poder chamar o público brasileiro. Tem uma hora que ele fala que vai ter uma reunião no Brasil, bem rápida, que eles estão deitados na cama, e tem uma hora que ele está chegando lá no finalzinho da maratona e que aparece um cara com a bandeira do Brasil no fundo. Sim, um maratonista também, né? Isso aí eu achei interessante. Outra coisa, tem uma cena que é muito curiosa, é uma analogia a um outro filme que aparece, que é na hora que o Manolo chama ele para treinar e começa a botar ele para fazer um tanto de tarefa doméstica. Eu já lembrei de um outro filme imediatamente, mas não precisou de eu só lembrar, porque a Ima ajudou a gente na hora que eles estão almoçando lá. E aí ele reclama, pô, eu tenho que capinar, eu tenho que fazer não sei o quê. E aí ela diz o seguinte, para aprender a lutar karatê, você precisa aprender a caçar moscas com palitos. É a frase da Ima. E ela está fazendo referência ao filme Karate Kid 1. Em uma cena muito interessante, Karate Kid 1, para quem não conhece, é um grande clássico, né? Tem o 2, o 3, que são piores, mas vale a pena aí fazer pelo menos os 3. Agora esquece o 4, pelo amor de Deus. Com a mulherzinha lá, é muito ruim. O Daniel San, né, que é o aprendiz, ele chega de algum lugar, ele vê o Sr. Miyagi, que é o mestre, ajoelhado na sala tentando pegar os mosquitinhos com o hashi, o palitinho, né? E aí é muito engraçado, o Daniel San observa aquilo, fica parado olhando, e ele fala, Sr. Miyagi, com um mata-moscas não seria mais fácil? Aí o Sr. Miyagi, eu não sei não, mas ele tem um clássico do filme que é
Hai é o sim em japonês, né? Eu não sei se ele fala nessa hora. Mas aí ele fala assim, uma coisa mais ou menos assim. Homem que pega mosca com um pauzinho realiza qualquer coisa. E olha como é que a frase é a conexão com o filme, né? Porque num outro momento, quem acaba pegando a mosca é o Daniel. E o seu Miyagi, acho que é a única vez no filme que ele fica puto. Ele levanta, ele sai puto da mesa. Eu ia contar o desfecho, exatamente. Aí o Daniel-san fala assim, posso tentar? Se deseja, o seu Miyagi diz, se deseja, aí o Daniel-san vai e pega a mosca. E aí o seu Miyagi levanta puto, vai embora e fala, sorte de principiante. Você é sorte de principiante. É excelente, né? E tem outra referência também, Lucas, que você falou aí dentro de 100 metros, quando tá chegando perto da prova, a Inma traz uma série de frases, de referências de filmes pro Ramon, e aí eu tô me lembrando aqui de duas. Ela fala para o alto, para o infinito e além, que é uma referência ao Buzz Lightyear lá do Toy Story, e que a força esteja com você, que é uma referência ao Star Wars, né? E aí, inclusive, ele olha assim pra ela e fala, poxa, eu queria falar alguma coisa muito boa pra você e acabou saindo essa porcaria, desculpa, né? É muito legal essa referência aí mesmo. E, cara, a última coisa aqui pra fechar as minhas curiosidades é a gente anunciar o próximo filme. O pessoal deve estar querendo saber qual o filme que foi mais votado, né, entre os finalistas. Eu pesquisei sobre o autor ali, rapidinho, da Noélia, o artista, né? Pesquisei um pouquinho porque eu não sei se você reparou, mas tem uma coisa muito interessante. Na verdade, o Gustavo, que é um artista também, o Gustavo, psicólogo aí, psicólogo Gustavo Andrade, quem quiser entrar no Instagram dele, que é o idealizador do projeto Rádio Self, que tá aí na live, inclusive, ele falou que gostou muito da trilha sonora do filme. E eu até convido ele, se ele quiser comentar aí alguma coisa, enquanto a gente anuncia o próximo filme depois. Mas eu não tive a mesma identificação que ele, não. Eu achei que teve a trilha sonora, ela não foi tão ostensiva. Mas a música Noélia, ela repete muitas vezes, só que tocada de formas diferentes. Em vários momentos você escuta uns trechos do piano, tocado com poucas notas, em outra hora você escuta ela mais ostensiva, depois você escuta o Manolo cantando, depois você escuta a original. Ela aparece pelo menos umas 4 ou 5 vezes desde o início do filme, sabe? E eu pesquisei que esse cara, que é o Luiz Manuel Ferri Lopes, que é um espanhol, né, morreu em 73, ele ganhou muitos prêmios, cara, e ele, olha só, a curiosidade sobre ele é que ele gravou mais de 50 músicas em 3 anos. Ganhou vários prêmios e tal. Ele teve uma parte muito intensa ali de produção, sabe? Muito bom mesmo. A trilha sonora é fantástica. A trilha sonora é interessante, mas eu senti falta em algumas horas de outras músicas também, de uma variação. Eu acho que teve essas duas aí que chamaram a atenção, mas... Eu ia falar da Noélia, né? Noélia, né, Lucas? O nome dela. Ela é representada pela Maria de Medeiros, que é uma atriz muito, muito respeitada, que tem uma participação discreta no filme, e ela faz a mãe do Roberto Carlos Ramos no filme O Contador de Histórias, né, que não é o Forrest Gump, é um filme nacional chamado Contador de Histórias, que mostra a história do Roberto Carlos Ramos, também muito conhecido no Brasil, e ela faz a mãe dele no filme. É uma atriz muito, muito respeitada, que tem essa participação aí como aquela pessoa alternativa que acaba ficando com o Manolo, né? E traz outro sentido para a vida dele também. Maravilhoso. Gente, vamos lá, vamos anunciar aqui o próximo filme então. Espero que vocês tenham curtido aí a live. Eu curto demais. Eu também. Pra mim é diversão. Olha só, a gente teve uma final, várias sugestões de filmes, e a gente precisa que vocês coloquem também para ficar mais interessante, né? Mais legal que todo mundo esteja participando, porque a gente comenta sobre os filmes que as pessoas querem ver, que elas gostam. E olha só, a intenção, para quem tá aqui, eu tô impressionado que a maioria das pessoas que iniciou tá até o final. Se você que tá aqui agora, se você quiser acompanhar o projeto, o mais legal é o seguinte, participar da sugestão, participar da votação e assistir o filme que ganhou pra gente conseguir comentar e você tá por dentro do filme, né? É legal assistir, então por isso que a gente tem esse prazo, né? Esse tempo de antecedência pra gente conseguir, tá? Então, os finalistas foram, vocês viram lá, foi História de um Casamento, Matrix e O Poço. São 3 grandes filmes. E o filme que ganhou não foi o filme que eu achei que ia ganhar. O filme que ganhou, gente, foi Matrix. Será o nosso próximo filme. Um filme que o Bruno gosta demais da conta. Inclusive, o Bruno tem um capítulo de livro publicado sobre este filme em associação com psicologia. É um filme que tem inúmeras referências e um filme extremamente rico em detalhes.
Então, assim, eu não tenho dúvida nenhuma que a discussão sobre o filme vai ser fantástica. E eu achei interessante ganhar, Bruno, porque, primeiro, quando você vê o filme que ganha, às vezes você já sabe também de uma geração de pessoas que está assistindo, né? Porque tem filmes que foram mais fortes em algumas determinadas épocas. Eu achei interessante isso. E eu, sinceramente, achei que ia ganhar O Poço. Porque foi um filme recente que foi muito comentado. Mas eu votei em História de um Casamento. Me empatizei muito, cara. Tinha muito tempo que eu não vi um filme tão bom quanto esse. Eu achei um filme excepcional. Foi um dos meus filmes favoritos dos últimos 5 anos. Muito bom mesmo. Foi incrível aquele filme, pra mim. Mas quero comentar sobre todos, né? Pra mim é um prazer. Pra mim também é um filme inovador na forma de retratar um casamento que tá se acabando. E a atuação dos 2 atores eu acho fantástico, eu gosto muito dos 2. O Poço eu fiquei bem impactado, e achei que o Poço ganharia. Eu, Bruno, votei no Poço, e para ser sincero, apesar de gostar muito do Matrix, eu também me surpreendi que o Matrix ganhou ali por pouquíssimos pontos, por pouquíssimos votos do Poço. Mas beleza, o Matrix é um filme com questões filosóficas e psicológicas profundas, tem bastante coisa pra gente falar, e se esse mundo que a gente vive ele não é real, vamos tentar perceber até a próxima live quais são os erros na Matrix, né, Lucas? Nessa realidade que a gente vive, que não é bem a realidade. É isso aí, pessoal. Nós vamos fechar por aqui, então prestem atenção. Matrix é o nosso próximo filme. Lembrando que hoje é quarta-feira, é o dia de cinema na rádio, às 9h15 da noite, quarta-feira, de 15 em 15 dias. Então o que vai acontecer? Na próxima quarta-feira, a gente vai ter o lançamento dessa live aqui em episódio podcast, que vai ser agora, essa live vai ser editada, vai ser trabalhada pela equipe da Rádio Selfie, e ela vai ser publicada em episódio podcast na próxima quarta-feira. Então fiquem atentos se vocês quiserem ouvir de novo, encaminhar para outras pessoas que vocês acham que podem gostar de estar aqui também com a gente, discutindo, conversando um pouco mais. E aí, em 2 semanas, nós vamos discutir o Matrix, tá? Então é sempre assim, um episódio cinema na rádio, na outra semana o podcast. Episódio cinema em live, podcast. Live, podcast, toda quarta-feira. Tá legal? E é o seguinte, então, a Matrix, pessoal da rádio aí, produção, por favor, ajuda. Se eu não me engano, dia 17, correto? É isso mesmo, Bruno? Dia 17, Matrix. 17, isso. Eu queria mais uma vez agradecer aos meninos da Rádio Selfie pelo apoio, pela iniciativa do projeto, a divulgação com os videozinhos eu acho espetacular, eu fico igual criança quando eu vejo. E os meninos também na divulgação, Lucas, eles fizeram uma coisa muito bacana, eles indicaram que todos os 3 filmes que estavam sendo votados tem na Netflix. E eu nem sabia que Matrix estava na Netflix. Então eles colocaram História de um Casamento, aí estava do lado lá, logozinho da Netflix, do Poço e do Matrix. Alguém aí colocou que vai ter que se esforçar para ver Matrix. Eu entendo esse comentário como talvez uma pessoa que não gosta de ficção científica, mas uma dica, né, Lucas? Tente ver o filme como se ele não fosse de ficção científica, porque talvez seja mais possível de se assistir ao filme sem ter tanto foco enfim, né, nesse aspecto aí das máquinas, da ficção e etc. Na verdade, esse comentário foi da Eumácia. Eumácia é minha querida mentoranda. Eumácia, como você é psicóloga, eu acho que compensa você tentar de novo com um olhar bem psicológico mesmo, assim, sobre quantos aspectos ali tem referências ao nosso cotidiano e como que faz parte dessa discussão, né, de uma discussão rica psicológica mesmo. E para todo mundo que tá aí, realmente é um filmaço, assim, vale a pena se esforçar e abstrair um pouco pra gente tentar trazer aqui pra discussão e ver como é que o negócio desenrola. Eu sou super fãzaço desse filme mesmo, gosto pelas referências, inclusive comentei na live do Coringa, né, uma cena que eu vou comentar de novo, porque pra mim é uma cena fantástica, a gente falou ali de um momento muito interessante do filme, e a gente vai ficando assim. Eu também vou reforçar o que o Bruno falou, agradecer a equipe da Rádio Selfie, que é uma equipe excepcional, a gente tá fazendo um trabalho muito legal, e o pessoal que tá aí no backstage, gente, é um pessoal incrível, tá? A gente tem o Túlio é o cara das mídias, o cara é fantástico, tá fazendo um negócio incrível. O Max tá fazendo as chamadinhas que vocês estão vendo, tudo ideia dele mesmo, um negócio excepcional, e assim, existe uma série de outras funções que ele faz, que ele desempenha pra gente estar aqui agora também. E tem o Gustavo, que é o idealizador também, tá todo mundo trabalhando duro pra gente conseguir estar aqui, né? Vocês podem perceber lá que tem todo um trabalho, uma sistematização de calendário que a gente fez agora.
E pode parecer simples, a gente tá conectando na live, mas tem um trabalho bem intenso por trás, tá? Então, só botar aí o pessoal, o Túlio deu um oi aí, o Gustavo tá ali logo acima, o Max deu um oi logo acima também. Então, o pessoal tá aí, se vocês quiserem acompanhar esse povo aí, saibam que é a equipe da Rádio Selfie hoje. Tá bom? Olá, Lucas. Obrigado, Lucas. Obrigado, pessoal da Rádio Selfie, aos três e a todo mundo aqui que nos acompanhou até agora. Prazerzaço, bom demais, Lucas, esse projeto. Muito bom mesmo. Valeu, gente. Bruno, muito obrigado. Obrigado a todo mundo que tá aí até o final. E até breve para vocês. Até dia 17. Até mais, gente. Boa noite. Boa noite.